Jungle. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao podcast da EGFUL, Dosagem Certa. Eu sou o João Silva, presidente para as relações externas da EGFUL. Estou acompanhado pela presidente Beatriz Almeida, pela Sara Coelho e pela Maria Marcelo. Hoje, no nosso primeiro episódio, trazemos a doutora Emma Pauline, a quem agradecemos o convite e também a cedência do espaço para a gravação do podcast. Vamos começar agora com umas pequenas perguntas acerca do mundo atual das farmácias e vou passar aqui a palavra à minha colega Beatriz Almeida. Então, eu vou começar por explicar um bocadinho porque a escolha do tema retenção do talento na farmácia comunitária, porque acho que desde cedo no nosso curso nós sabemos que é uma área em que é onde há mais farmacêuticos, que é muito importante, mas às vezes começa por ser um bocado desvalorizada por pensarmos que não temos tanta progressão na carreira, tanto desenvolvimento a nível profissional e por isso queremos perceber qual é a sua visão em relação aos farmacêuticos, o empenho que eles têm, o interesse que eles têm em ficar na farmácia comunitária e quais os principais desafios que é preciso ainda superar. Sim. Antes de mais, queria agradecer o amável convite, é com muito gosto que aqui vos recebemos e obrigada também por tocarem neste tópico que é tão importante para a Associação Nacional das Farmácias e para as farmácias comunitárias de uma forma geral. Como estavas a dizer, efetivamente o grosso dos farmacêuticos em Portugal trabalha em farmácia comunitária, temos para mais de 12 mil farmacêuticos a trabalhar nas nossas farmácias. Portanto é também a área, eu diria, com maior visibilidade e que dá maior visibilidade do farmacêutico à sociedade e às pessoas que nos procuram. Portanto é uma área que acaba por alavancar toda a reputação e notoriedade do farmacêutico e ser farmacêutico. Nós, essencialmente, temos efetivamente a nível das ciências farmacêuticas uma formação, uma base que nos dá muitas ferramentas para podermos acrescentar valor em várias áreas, nomeadamente ao nível do circuito do medicamento, desde a investigação, a produção, as áreas depois de acesso ao mercado e, portanto, tudo o que também está relacionado com a comunicação e, portanto, o marketing associado aos próprios medicamentos. Depois também na área da distribuição farmacêutica e depois na área assistencial. E a área assistencial, no fundo, neste momento, em Portugal, as duas áreas mais proeminentes são a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar. E efetivamente são áreas e são, no fundo, saídas profissionais que têm características muito diferentes e que necessariamente também apelam mais a pessoas com diferentes traços de personalidade e que podem, no fundo, preferir uma área em detrimento de outra. Claramente, a área da farmácia comunitária e a área da farmácia hospitalar, como eu dizia, são áreas assistenciais, são para quem quer efetivamente ter um impacto direto na saúde e na qualidade de vida da população. E nessa matéria, e eu que sempre estive em farmácia comunitária, acho que é uma área altamente recompensadora desse ponto de vista, porque sentimos efetivamente esse impacto que temos na vida das pessoas e esse impacto é percepcionado pela população ao ponto de o farmacêutico muitas vezes aparecer como dos profissionais em quem a população mais confia. E, portanto, são pessoas e recém-licenciados com características que efetivamente beneficiem esta atividade assistencial, esta ligação direta às pessoas que nós queremos atrair para a farmácia comunitária. Porque depois, quando nós vamos analisar as outras áreas, e eu falei só no circuito do medicamento, mas hoje em dia o farmacêutico também acrescenta valor noutras áreas, nomeadamente em termos das tecnologias de saúde, estamos a falar não apenas de dispositivos médicos, mas também mesmo na área digital, do ponto de vista de tecnologias que hoje em dia também impactam as pessoas através da tecnologia. Os farmacêuticos também podem acrescentar valor aí, porque também têm um conhecimento muito específico em relação à pessoa e à forma como os medicamentos também são utilizados e à forma como retirar e otimizar mais efetividade e segurança dos medicamentos.
E, portanto, eu diria que há lugar para todas estas áreas de desenvolvimento para os farmacêuticos, mas eu diria que a farmácia comunitária acaba por ser uma área de excelência para a prática clínica e, por outro lado, também com esta percepção de que é a área que mais notoriedade também traz ao setor. Sim. Posso só pegar numa coisa que disse? Nós estamos aqui, pelo menos eu como aluna, eu penso muito às vezes em fazer formações para soft skills, que está mais direcionada, eu acho, para a área com o contacto direto com o paciente, que eu diria que é muito importante na farmácia comunitária. Acha que os farmacêuticos terem algumas formações ao longo da carreira para poder fazer formações de soft skills, para agora outro tipo de formações que não pareça que estão a estagnar na carreira, que estão sempre a evoluir, o conhecimento seja importante, ou acha que as pessoas não têm esse interesse? Como é que isso funciona? Eu vejo às vezes que na nossa faculdade há pessoas que pensam que trabalhar em farmácia comunitária é estagnar na carreira e não ter um desenvolvimento, o que não é verdade. É preciso, temos que aprender, vai sair medicamentos novos, há muita coisa a acontecer e nós temos que estudar. Como é que se convence as pessoas a querer aprender e a não se sentirem estagnados na sua profissão? Eu muitas vezes comparo a carreira em farmácia comunitária com a carreira que, por exemplo, existe para os profissionais médicos, em que também podem exercer em vários domínios, mas, por exemplo, um médico de medicina geral e familiar que exerce numa unidade de saúde familiar é uma estrutura pequena, tem uma equipa relativamente pequena. E, no entanto, não se pensa que um médico de medicina geral e familiar tem uma carreira estagnada, muito pelo contrário, os médicos têm efetivamente também de estar constantemente a atualizar os seus conhecimentos e existe uma carreira médica específica para as várias especialidades médicas e a medicina geral e familiar é uma delas e, portanto, nós temos de encontrar este paralelo também nas farmácias comunitárias. E era absolutamente como tu dizias, hoje em dia os medicamentos que são mais utilizados para a diabetes, por exemplo, são medicamentos que não existiam quando eu fiz a faculdade. E, portanto, eu tenho uma necessidade constante e contínua de aprendizagem, exatamente. E temos estas áreas técnico-científicas e eu acho que isto é importante, até porque mencionaste a questão das soft skills, etc. E eu penso que hoje em dia há uma grande preocupação também da academia em, no fundo, acrescentar dentro dos currículos também aspectos de aplicação prática e também de soft skills, particularmente quando estamos a falar destas profissões que têm depois esta componente assistencial. E a verdade é que eu considero que deve efetivamente haver aqui um equilíbrio, porque a nossa base técnico-científica que nos é transmitida na universidade é extremamente útil para tudo aquilo que nós depois vamos fazer do ponto de vista profissional e é também aquilo que nos distingue dos outros profissionais de saúde que fazem parte da equipa multidisciplinar. Nós temos um conhecimento específico e único na área do medicamento que outros profissionais de saúde não têm. Desenvolveram outras competências, mas o farmacêutico de facto tem esta grande mais-valia e esta diferenciação em relação aos outros profissionais de saúde que faz com que o farmacêutico seja útil e até imprescindível nas equipas multidisciplinares. Portanto, é necessário garantir que esta base de conhecimento técnico-científico direcionada para o medicamento continua a existir. Agora, há novos métodos até de aprendizagem e, portanto, métodos de ensino que possibilitam a integração de conhecimentos e que avalia, por exemplo, as pessoas já nomeadamente os alunos, pela forma como depois esses conhecimentos são aplicados na prática. Há pouco tempo tive a oportunidade de participar num congresso da Associação Europeia de Faculdades de Farmácia e estava lá um professor dos Estados Unidos que já foi reitor da Universidade de St. Louis. Ele neste momento encontra-se reformado, mas é uma pessoa que participa muito da Federação Internacional Farmacêutica, com quem tem bastante contacto. E ele diz que hoje em dia, por exemplo, na Faculdade de St. Louis, a forma como eles avaliam os estudantes não é pelos conhecimentos teóricos, é pela forma como os aplicam. E, por exemplo, eles têm um dia onde, e este é o exame que eles fazem, um dia em que os estudantes têm várias, eles chamam de stations, várias estações, digamos assim,
com várias questões da prática. Numa pode ser, por exemplo, uma pessoa que vive com diabetes e que está descompensado e que vai à farmácia. Outra estação pode ser, por exemplo, uma pessoa que vai procurar aconselhamento para um sintoma ligeiro e, portanto, cada uma das estações tem um problema específico. E o que eles avaliam no final é a forma como o farmacêutico abordou aquela pessoa, porque são mesmo pessoas que estão a interagir, não é? É tipo um teatro, um caso clínico real, em que há uma interação e eles avaliam a qualidade da interação, também a percepção de satisfação da própria pessoa que serviu como ator na sua relação com o profissional de saúde, portanto, neste caso com o estudante de ciências farmacêuticas. Ou seja, são outras formas hoje em dia de fazer avaliação de competências que não são as tradicionais e que podem, de facto, ajudar a desenvolver ainda dentro do ambiente académico, no fundo, todas as componentes de uma boa interação, que tem de estar baseada num bom conhecimento técnico-científico, mas que ao mesmo tempo também tem de estar a ser transmitido de uma forma que a pessoa também perceba, interiorize e depois possa traduzir isso em comportamentos práticos do dia-a-dia. Portanto, eu diria que é muito importante haver esta coordenação. Uma forma que nós temos sugerido também de eventualmente ir criando, por um lado, ir criando uma imagem diferente daquela que sabemos que muitos estudantes de ciências farmacêuticas têm em relação à farmácia comunitária. Porque nós já identificámos, até por inquéritos que foram aplicados a recém-licenciados, que foram, no fundo, passaram por toda a faculdade com uma imagem da farmácia comunitária, de dispensa de medicamentos, de acessibilidade ao medicamento, que depois viram durante o seu estágio curricular que não correspondia à verdade, ou que era a experiência muito mais rica do que aquilo que eventualmente pensavam. E, portanto, uma forma de poder, desde logo, ajudar a criar essa percepção e que as pessoas que têm aquelas características que eu falei há pouco, que são pessoas que claramente estão mais direcionadas para a área assistencial, para elas também perceberem que podem aplicar os seus conhecimentos daquela forma e como é que funciona uma farmácia comunitária, por exemplo, ter estágios intercalares mais cedo no curso, por exemplo, no terceiro ano, em que possa ser, por exemplo, possível fazer um estágio de curta duração, em que seria observacional, mas pelo menos já ficavam com uma ideia sobre os variedíssimos serviços que nós disponibilizamos nas farmácias comunitárias. É interessante falar nessa dinâmica, porque nós realmente, os alunos do quarto ano da nossa faculdade, fazem uma coisa que nós chamamos de roleplay, que é basicamente isso, vamos trocando uns com os outros, uma pessoa é o paciente e outra está a atender, e é um bocado, às vezes falamos com eles e eles realmente estão a ter uma noção diferente do que tinham que é estar ao balcão, digamos, e acho que isso deveria ser cada vez mais introduzido mais cedo, os estágios também, termos mais contacto com a área profissional, não só no quinto ano, e acho que é muito importante ter falado disso, porque realmente é uma coisa que para nós, como dirigentes de uma associação, faz sentido para os nossos alunos. Eu queria só falar aqui de um tópico que é que nós vemos que, por exemplo, em outros países, como o Reino Unido, Canadá e Austrália, os farmacêuticos já podem prescrever medicamentos em situações específicas, como infecções urinárias, dores de garganta e gestão de diabetes. Acha que isto é aplicável em Portugal, que é necessário, porque é que não está aplicado, o que é preciso fazer para que isto seja uma realidade nossa? Bem, eu considero que há espaço para nós evoluirmos nesse sentido. Hoje em dia, o farmacêutico comunitário já avalia e recomenda medicamentos não sujeitos a receita médica para várias situações clínicas ligeiras e faz sentido que, passados tantos anos, com a evolução do conhecimento em relação aos medicamentos e também com a evolução das tecnologias ao nível dos dispositivos médicos, por exemplo, testes rápidos que nós podemos fazer na farmácia que ajudam logo a estabelecer qual é que é a situação que nós temos perante nós, por exemplo, a questão das infecções urinárias não complicadas, podemos fazer um teste rápido logo na farmácia à urina que possibilita logo perceber se é ou não uma infecção bacteriana. E há de facto espaço para avançar nesse sentido e estamos muito convictos de que, até porque esta Secretária de Estado manteve-se do governo anterior e ela já tinha manifestado interesse em estabelecer um grupo de trabalho que pudesse avaliar que situações clínicas ligeiras adicionais é que poderiam ser, desde logo, tratadas ao nível da farmácia comunitária. Mas eu acho que também é importante realçar que os farmacêuticos comunitários em Portugal têm
do scope of practice, ou seja, em termos de intervenções que podem fazer na farmácia comunitária, das mais alargadas a nível internacional. Nós muitas vezes não temos essa percepção e claro que temos muita ambição em querer sempre mais, até porque queremos resolver o máximo de problemas às pessoas quando elas se dirigem às farmácias comunitárias. Mas Portugal foi o primeiro país na Europa em que os farmacêuticos administraram vacinas. Somos o único país em que se administram injetáveis por farmacêuticos. Também ao nível mesmo dos testes, da determinação de parâmetros, nós consideramos algo absolutamente normal. Na grande maioria dos outros países, essa tradição não existe, em alguns países é mesmo proibida, os farmacêuticos não podem recolher indicadores clínicos. E portanto eu diria que hoje em dia nós já temos um leque de serviços farmacêuticos que disponibilizamos nas farmácias comunitárias que é muito interessante e que valoriza o capital de conhecimento do farmacêutico. E portanto, julgo que temos aqui, como é óbvio, também oportunidades de melhoria, mas até são oportunidades de melhoria. Algumas delas requerem, efetivamente, alterações legislativas, mas nós temos oportunidades de melhoria também em nós próprios, porque muitas das vezes as farmácias comunitárias também são vistas como um local onde nós, de forma reativa, respondemos às necessidades que nos são apresentadas pelas pessoas, quer pela entrega de uma receita médica ou quer pela apresentação de sintomas. Mas nós temos a obrigação de ser mais proativos na abordagem às pessoas e aos seus problemas, porque muitas das vezes nós identificamos necessidades que as pessoas não percepcionam, não autopercepcionam, não percepcionam elas próprias. Por isso é que nós levamos o nosso carro à oficina. Aquelas pessoas veem o carro e até nas revisões periódicas identificam problemas que eu, enquanto condutora, não fui capaz de identificar. O farmacêutico também deverá adotar essa postura proativa e quando uma pessoa me entrega uma prescrição que tem um medicamento para a diabetes e tem um medicamento para a hipertensão, aquilo que a pessoa me está a pedir não é os medicamentos. A pessoa o que procura e o que espera realmente do sistema de saúde é controlar a sua diabetes e controlar a sua hipertensão. E quando nós pensamos nisto desta maneira, a nossa postura não pode ser simplesmente promover a acessibilidade ao medicamento. Temos de assegurar que a pessoa compreenda a forma como melhor utiliza o medicamento, de identificar se há risco daquela pessoa não aderir ao tratamento, quer seja por fatores que sejam do próprio indivíduo, digamos assim, do ponto de vista intencional ou não intencional, por exemplo, esquecimento. Temos serviços como a preparação individualizada da medicação que podemos apresentar proativamente nas pessoas que tomam muitos medicamentos e que nós pressentimos que possam ter ali alguma confusão na sua utilização. E, portanto, há aqui iniciativas de proatividade que nós também temos de desenvolver internamente, para as quais já temos legislação disponível, é a nossa missão e que eu julgo que há oportunidades de melhoria a esse nível. Isso só depende de cada uma das pessoas e da relação que estabelecem com a pessoa com quem estão a interagir. Ao longo do diálogo falou de um ponto muito importante e que acho que nos diferencia, que tem a ver com a administração dos injetáveis e vacinas. Achava benéfico para o plano curricular do curso do Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas inserir essa formação de administração de injetáveis e vacina e não, após a conclusão do curso, ter que tirar essa formação? Eu acho que nós agora já estamos num estado de maturidade ao nível desta competência que já o permitiria. E era mais benéfico, não é? A pessoa sai da faculdade já com essa competência e, portanto, eu acho que nós já estamos efetivamente num estadio de maturidade desse serviço que o permite. Já agora recuperar aquele tema da prescrição, porque muitas das vezes nós comparamos com os outros países, aos outros países os farmacêuticos já estão a prescrever e nós em Portugal não. Nós, na Associação Nacional das Farmácias, temos algum cuidado às vezes na terminologia que utilizamos apenas porque não queremos criar barreiras desnecessárias e tensões desnecessárias entre profissionais de saúde. E de facto o ato do diagnóstico e da prescrição tem sido reservado para os médicos e para nós, no fundo, que já temos situações clínicas ligeiras onde dispensamos medicamentos, nós fazemos uma avaliação da situação e recomendamos medicamentos não sujeitos a receita médica.
Mas apenas para dizer que, por exemplo, quando nós ouvimos que em países como França, por exemplo, já tem o direito de prescrever vacinas para a gripe e administrá-las nas farmácias. Nós também. É exatamente o mesmo processo, porque nós, hoje em dia, as vacinas são medicamentos sujeitos a receita médica, mas se as pessoas vierem às nossas farmácias e tiverem mais de 65 anos, nós podemos dispensar as vacinas sem apresentação de receita médica e também as administramos. Portanto, muitas das vezes aquilo que nós ouvimos que acontece noutros países, na realidade em Portugal já existe, mas não o chamamos da mesma forma. Agora, é verdade que há outros países onde os farmacêuticos têm um leque mais variado de medicamentos que são classificados como sujeitos a receita médica numa perspectiva de que têm de ser ou abrangidos por uma receita ou por um protocolo de atuação que é previamente acordado entre profissionais de saúde e que dão a um profissional de saúde, no fundo, como um farmacêutico, a capacidade de poder dispensar esses medicamentos seguindo esse protocolo. E temos alguns países, não muitos, onde já se fala da prescrição independente por parte de farmacêuticos, mas onde essa competência também está já a ser desenvolvida, mesmo na formação pré-graduada também dos farmacêuticos, e pode ser um caminho, porque nós cada vez temos a população mais envelhecida, toma mais medicamentos, tem mais carga de doença. Existe uma escassez de profissionais de saúde, nomeadamente de profissionais médicos, e é necessário colocar a expertise médica a esse nível de maior complexidade das doenças e da demografia para responder a essas necessidades mais complexas e começar a redistribuir pessoas e situações menos complexas para outros níveis de cuidados, e aí também se incluem as farmácias comunitárias e inclui-se a atuação do farmacêutico comunitário. Portanto, aquilo que nós, por exemplo, já fazemos durante 12 meses, que é uma receita para uma doença crónica, para uma pessoa que tem uma doença crónica, tem uma validade de 12 meses, e ao longo desses 12 meses, quem está a acompanhar a pessoa e a reativar as linhas de prescrição é o farmacêutico, que de 2 em 2 meses, no máximo, vê aquela pessoa, avalia se é oportuno continuar a dispensar aquela medicação e o faz ao longo desse tempo. Claro que há oportunidades de podermos, por exemplo, identificar para determinadas doenças que desses 2 em 2 meses, para além dessa ação de verificar se não existem duplicações, se não é nada contraindicado, se a pessoa está a fazer a adesão à terapêutica e dispensar um medicamento, por exemplo, fazermos determinações de parâmetros, recolhermos determinada informação clínica, até para colocarmos no registro de saúde eletrónico da pessoa, e assim quando a pessoa for ao médico, passado aqueles 12 meses, o médico até tem uma imagem mais longitudinal do que é que se esteve a passar com aquela pessoa, enquanto a pessoa ia tendo estas interações na farmácia comunitária. Então, há um enorme potencial futuro de desenvolvimento em termos clínicos da integração do farmacêutico nos processos de cuidados. E Portugal tem esta grande vantagem de termos 4,1 farmacêuticos por farmácia, claramente acima da média europeia e da média internacional. Portanto, temos equipas muito mais qualificadas e, portanto, todas estas são oportunidades que, no fundo, vão apenas alavancar o capital humano que já existe nas farmácias. Muitos farmacêuticos das farmácias comunitárias falam das tabelas salariais. Acha que as tabelas salariais deveriam ser atualizadas brevemente ou acha que deve haver alguma mudança a nível das tabelas salariais? Sem dúvida alguma que temos de estar num caminho de valorização e que isso se deve refletir nas tabelas salariais. É necessário aqui compatibilizar, no fundo, essas tabelas salariais e a progressão de carreira com a sustentabilidade das farmácias, mesmo considerando as farmácias mais pequenas que nós temos em zonas muito remotas do país e com baixa densidade populacional. Portanto, a nossa preocupação, enquanto Associação Nacional das Farmácias, é garantir que, efetivamente, valorizamos as pessoas ao ponto de as conseguirmos atrair e reter, porque sem os profissionais farmacêuticos nós não conseguimos implementar o nosso modelo de farmácia, o modelo de farmácia em que acreditamos, mas, ao mesmo tempo, temos de garantir que as farmácias se mantenham sustentáveis mesmo nestas áreas do país e, em particular, nestas zonas do país em que elas são tão necessárias. E o que é que nós então precisamos de fazer? Precisamos de trazer mais economia para a farmácia poder redistribuir, no fundo, esse valor pelos seus colaboradores.
e, portanto, estamos a fazer este trabalho, estamos sempre em constantes reuniões e negociações com os sindicatos, mas, por outro lado, também procuramos, junto do Ministério da Saúde, fazer uma atualização também do sistema de remuneração da própria farmácia, para que possamos efetivamente valorizar convenientemente o farmacêutico comunitário. Portanto, estamos a fazer este caminho e o caminho que gostaríamos de fazer, mas para isto precisamos efetivamente de olhar para o modelo de remuneração e para o volume e valor de remuneração das farmácias, para fazer até uma convergência com aquela que é a tabela salarial para o farmacêutico que trabalha no Serviço Nacional de Saúde. E só fazer uma última pergunta para realçar quais são as mudanças prioritárias para que o farmacêutico tenha uma carreira mais estável e atrativa para os profissionais licenciados e para todo tipo de farmacêutico. Eu penso que temos de trabalhar a dois níveis que são absolutamente complementares, que é, já termos efetivamente termos nas nossas farmácias um modelo de farmácia que valoriza as intervenções e que, no fundo, é um local onde o farmacêutico sente que tem capacidade e tem oportunidade de aplicar todo o seu conhecimento técnico e científico e colocá-lo ao serviço da população. Portanto, o modelo de farmácia que nós temos tem de ser, no fundo, um modelo que faça uso destas competências do farmacêutico e que o farmacêutico se sinta aproveitado dentro dessas competências. E, paralelamente, é a questão da economia. Como é óbvio, as pessoas esperam que a sua remuneração seja coincidente com o valor que trazem para a comunidade. E, portanto, temos de trabalhar, como eu dizia, ao nível do sistema de remuneração das farmácias, haver este reconhecimento de um valor acrescido, para além da questão que é por mais conhecida e que por si só tem muito valor, que é a acessibilidade ao medicamento, mas tendo em conta todos os outros serviços que hoje em dia são prestados nas farmácias comunitárias e que têm um valor concreto para o sistema de saúde, para além de terem diretamente para o indivíduo, poder reconhecê-lo de forma económica para podermos efetivamente também ter remunerações para os farmacêuticos que sejam verdadeiramente, no fundo, lá está, coincidentes com o seu grau de diferenciação. Portanto, queremos trabalhar muito a este nível, mas também queremos trabalhar ao nível de ter um modelo de carreira em farmácia comunitária que também combata um pouco aquela percepção de que não há evolução de carreira na farmácia comunitária. E esta evolução tem de ser, no fundo, aqui acompanhada de um trabalho ao nível das competências, do desenvolvimento de competências, mas sobretudo ao nível dos comportamentos e das intervenções que o farmacêutico pode ter e aqueles que vai supervisionar ao longo do seu percurso de carreira. Doutora, mais uma vez agradecemos ter aceito o convite e aqui a cedência do espaço, e a AECFUL aproveita para parabenizar o seu notável trabalho à frente da NF e que continua assim, que está a seguir um bom caminho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.